E aí galera do oitavo ano, meu nome é Kleber Guedes, sou professor de língua portuguesa e produção textual. Então vamos aqui dar continuidade aos nossos assuntos, aos nossos conteúdos. E aí galera, bom dia! Na aula de hoje a gente vai estudar a ideia legislativa. Esse conteúdo de redação, ele está na unidade 4 do livro, certo? Então, vamos ver como que funciona esse gênero textual, unidade 4 do livro. Bom, existem diferentes formas de exercício da cidadania e também de participação social. Então, existem muitas formas dos cidadãos participarem da democracia, participarem da cidadania na sociedade, certo? Uma delas, como você viu nas notícias, quando a gente estudou notícias, reportagens, é recorrer às leis, que amparam direitos que estão sendo desrespeitados. Outra possibilidade é sugerir leis por meio de sites federais que estão disponíveis na internet. A ideia legislativa é uma proposta que possibilita o surgimento de um projeto de lei. Trata-se de uma ideia de interesse público, né? Essa ideia é de interesse coletivo, não é apenas uma pessoa que quer que aquilo aconteça, né? É um interesse da sociedade, que apresenta argumentos consistentes e visa ao bem-estar da sociedade. Não há limites para o número de ideias que podem ser apresentadas pelos cidadãos, ok? Então a gente pode imaginar, né? Desde que isso seja abraçado também pela sociedade, né? Desde que tenha um grande número de pessoas que também pense assim e que queira que aquilo ocorra. Bom, a ideia legislativa é publicada no portal do Senado Federal, lá no espaço destinado ao e-cidadania, que a gente também vai ver um pouquinho hoje sobre esse portal do e-cidadania. Então, ele é lá publicado, né, como eu já disse, nesse portal do Senado Federal, para a apreciação durante 4 meses. Depois de passar por uma triagem que eu falo que é uma verificação do conteúdo por uma equipe, né? Uma equipe vai analisar, certo? Vai fazer uma triagem, vai fazer um estudo sobre, tá bom? Se nesse período a ideia, se ela atingir 20 mil votos de apoio, então aí sim, ela é enviada, certo? À Comissão de Direitos Humanos. Então ela é enviada à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que é chamada de CDH, certo? E ela também é formalizada como uma sugestão legislativa, nos termos do artigo 6º, tá bom? Nos termos do artigo 6º, parágrafo único, da resolução número 19.000 de 2015, e também do artigo 102 do regimento interno do Senado. Então é assim que funciona, certo, pessoal? Aí fica a pergunta para a gente, ó. Cidadãos comuns podem escrever projetos de lei? Né? Porque a gente sabe que escrever projeto de leis é algo destinado aos deputados, senadores, né? Mas e nós, cidadãos comuns? Nós também podemos escrever um projeto de lei? Então vamos tirar essa curiosidade agora. A resposta, pessoal, é sim. Cidadãos comuns, como nós, né? Sem mandatos legislativos, ou seja, que não foram eleitos, né, pelo povo em uma eleição de deputado, senador. Então, cidadãos comuns, eles podem sim apresentar projetos de lei para serem votados. São os projetos de lei de iniciativa popular, certo? É assim que se chama quando o povão elabora um projeto para que ele futuramente possa se tornar uma lei. Então, são os projetos de lei de iniciativa popular.
A proposta, ela deverá ser assinada por 1% da população. Então, não é só porque você ali elaborou uma lei que ela vai ser aprovada, né? Que ela já vai entrar em funcionamento. Não, ela tem que ser assinada por 1% do eleitorado nacional, com representatividade em pelo menos 5 estados brasileiros, certo? Então, isso é um direito garantido pela Constituição Federal, certo? Lá no artigo 61. Constituição Federal, né, que é a nossa lei maior, né, que rege o funcionamento do nosso país, tá bom? Então, além disso, eles podem colaborar com um banco de ideias. Se a ideia apresentada, se ela for votada, poderá ser transformada ou até mesmo aproveitada em um projeto de lei. Então, é assim que funciona. Então, você imagina, né, 1% do eleitorado nacional, mas o Brasil é um país, né, que tem uma população bem grande. Então, é muita assinatura, certo? Não é pouca coisa. Então, ó, vamos resumindo aqui, certo? Ou seja, vamos resumir aqui o que a gente viu sobre essa ideia legislativa. Ó. A ideia legislativa, então, é o passo inicial para a criação de um projeto de lei, certo? Ela é um texto argumentativo, breve, tá bom? Ele é um texto curto, não é um texto gigantesco, viu, pessoal? É um texto breve e que apresenta uma ideia de interesse público. Então, sendo assim, nós podemos afirmar que a ideia legislativa é uma ferramenta de participação política dos cidadãos, né? E temos aí, né, uma imagem, né, de uma Câmara onde são votados projetos, tá bom? Onde são debatidos os projetos, analisados, votados. Aí vem aqui agora, ó. Como inserir sua proposta de lei no Senado? Então, passo a passo, ele é simples, ó. 1. Cadastre-se no portal e-Cidadania. 2. Confira se já existe uma sugestão semelhante à sua na lista de ideias abertas. 3. Acesse a página de ideias legislativas e clique em Enviar ideia. 4. Sua ideia precisa do apoio de 20.000 pessoas em 4 meses para virar uma sugestão legislativa. 5. A sugestão legislativa é encaminhada para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, que é a CDH, lá no Senado. 6. Na CDH, senadores devem debater a proposta e elaborar um parecer final. E 7. Se o parecer for favorável, a sugestão legislativa passa a tramitar no Senado como um projeto de lei. Se o parecer for negativo, a SUG é arquivada. Como inserir sua proposta de lei na Câmara dos Deputados? Então vamos ver aqui, ó. Entidades civis organizadas, né, ó, envie sua proposta à Comissão de Legislação Participativa, que é a CLP da Câmara, por correspondência postal ou eletrônica. É indicado um relator para elaborar um parecer sobre a sugestão legislativa, que será discutido e votado pelo plenário da comissão. Logo em seguida, se o parecer for aprovado, a sugestão começa a tramitar na Câmara como proposição legislativa da CLP. Se o parecer for rejeitado, a sugestão legislativa é arquivada. Agora aqui abaixo para os cidadãos. Acesse a página Fale Conosco no portal da Câmara dos Deputados. Após realizar seu cadastro, selecione a opção Banco de Ideias e insira a sua sugestão. Todas as ideias, incluindo a sua, são analisadas pela CLP e organizadas por temas. Pronto, sua ideia fica disponível para consulta dos parlamentares e das entidades civis organizadas que podem transformá-las em propostas.
E como eu falei, né, sobre o E-Cidadania, a gente vai estudar um pouquinho aqui sobre ele, ó. O E-Cidadania é um portal criado em 2012 pelo Senado Federal para estimular a participação dos cidadãos nas atividades legislativas. Nas atividades legislativas orçamentárias, de fiscalização e de representação no Senado, tá bom? O sítio foi instituído meses após a criação da Lei de Acesso à Informação, atendendo às demandas de transparência no poder público. Então tá aí a logomarca aí do E-Cidadania, que é uma ferramenta, né, isenta de ligação partidária, né, ela não tem ligação com partidos políticos, possibilitando a participação cidadã, né, das pessoas, né, no processo legislativo brasileiro, ou seja, que nós, cidadãos comuns, também possamos dar alguma contribuição, opinar. Entre maio de 2012 e março de 2020, mais de 74 milhões de usuários já haviam acessado o portal E-Cidadania. Então, aí são algumas curiosidades, né, sobre o portal, para quem não conhecia. Bom, e agora a gente chega aqui na atividade, certo? Então, ó, onde tem escreva o seu texto na página 132 do livro, lá tem 5 questões, certo? Você vai ler as questões e vai responder no seu caderno, tá bom? Bom, galera, então é isso aí, né? Então agora é realizar a atividade, tá bom? É interessante também que no livro de vocês façam a leitura que tem lá, falando sobre a ideia legislativa. Esse texto que eu estou falando, ele se encontra na página 129, tá bom? Lá na página 129 tem informações bem legais para vocês também sobre esse gênero textual. Então é isso aí, galera. Tchau, tchau e até a próxima aula.